Fala, seus DBA cara de nada, como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje mais um vídeo sobre Oracle, pessoal. E hoje nós estaremos falando sobre o Database File System, DBFS. Então vamos ao nosso ritual padrão. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a fortalecer esse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Conto com essa força de vocês para fazer esse conteúdo aí chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Então a gente vai estar falando do DBFS, um recurso aí, né, Database File System, um recurso uma feature do Oracle, onde você consegue disponibilizar um file system consumindo um espaço do banco de dados através das namespace. Vou estar mostrando para vocês um pouquinho da definição e o passo a passo de como habilitar esse recurso, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos então aqui para a nossa demonstração, tá? Hoje o nosso vídeo a gente está falando aqui, né, Oracle Database, criando um DBFS, esse Database File System, tá? Um recurso no Oracle bem interessante da gente utilizar, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aí o que é isso e como que a gente utiliza, tá? Database File System, DBFS, bom? Então estou aqui com o script, toda a sequência que eu vou estar usando, de passos que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Vai estar disponível para vocês no link da descrição, tá? Quem quiser fazer aí junto, acompanhar e tudo mais, beleza? Então, esse script vai estar aí para vocês, tá? E aqui eu estou conectado na minha máquina virtual, onde eu vou fazer a demonstração, tá bom? Estou conectado aqui via MOBA, SSH, tá? Só para facilitar, né, a questão do Ctrl+C e Ctrl+V aqui, tá bom? Vocês podem utilizar o sistema de SSH que vocês quiserem, tá? De conexão SSH que vocês quiserem. Estou utilizando o MOBA porque é o que eu mais utilizo aqui e o que eu mais tenho intimidade, tá? Então, estou conectado aqui com 3 conexões SSH, tá? Uma aqui onde eu estou mostrando aqui o banco para vocês, já vou contextualizar. Uma outra conexão aqui com Oracle, ambas com Oracle, com o usuário Oracle do sistema operacional, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, Oracle, tá? E uma com o root, tá? Porque a gente vai estar usando aqui algumas coisinhas para fazer como root, tá bom? Só para mostrar, para contextualizar vocês aí do ambiente, tá? Então, com essas 3 conexões SSH aí, com a minha máquina, tá? Uma máquina virtual que eu criei para esta demonstração. Beleza? Então vamos aqui contextualizar mais vocês, falar um pouco do ambiente, tá? O meu ambiente ali, o meu sistema operacional que eu estou conectado é um Oracle Linux 8, tá bom? O SGBD é um SGBD 19C, tá? E o banco de dados ali, igual vocês já estão vendo aí na tela, é um banco de dados single instance com multi-tenant, tá? CDBs e PDBs. Tá? E onde é que se aplica essa questão do DBFS, tá, pessoal? Das versões 11 e superior, tá? Você pode utilizar este recurso, tá bom? E se aplica em ambientes que são multi-tenant ou não, tá? Então o DBFS vai estar dentro desse contexto aqui com essas especificações que eu acabei de mencionar, tá? Como eu falei, o meu banco de dados é um banco 19C, tá? Estou aqui, ó, Oracle Database 19C, tá? Especificamente na versão 19.16, tá? Como eu falei, ele se aplica às versões 11 e superior, então vai entrar aqui nesse contexto também. Eu estou aqui dentro de uma versão Enterprise, tá? Mas esse recurso ele é um recurso que é uma feature, então ele já vai estar incluso, independente da edição, tá bom? O nome da minha instância aqui, ó, CDB19C, tá? Do meu CDB, né? Minha instância é CDB, como aqui o meu ambiente ele é multi-tenant, tá, pessoal? Então eu tenho um CDB chamado CDB19C, para ficar bem intuitivo, e os PDBs aqui dentro desse container, que aqui eu tenho o PDB seed, PDB01 e PDB02. Tudo que eu vou estar fazendo, pessoal, vai ser dentro aqui ó, do PDB01, tá bom? Mas vocês podem fazer em outros PDB também. E se não for multi-tenant, você vai estar fazendo como se você estivesse aqui dentro do CDB. Beleza? Então, né, tudo que eu vou estar fazendo aqui vai ser dentro aqui do PDB 01. Beleza? Então, contextualizado aí vocês do ambiente, né, como um todo, tá? Vamos então para a nossa demonstração. Antes de a gente falar de fato de como fazer, implementar o DBFS, vamos aqui uma definição, tá, pessoal? Uma definição bem breve, né? Às vezes você não pode saber, às vezes você não sabe, né, o que é o DBFS, né, para que serve e o que é esse cara, né? O que é esse recurso, o que é essa feature, né? Então vamos aqui, ó, coloquei uma breve descrição, tá? Dessa definição aqui do que é esse recurso para a gente poder estar entendendo. Vamos lá.
O Oracle Database File System, ou DBFS, né? Eu vou estar chamando ele de DBFS, tá, pessoal? Só para facilitar. É uma funcionalidade que cria uma interface de file system padrão de arquivos e diretórios em cima das tablespaces do banco de dados. Ó, isso aqui já é uma definição já é uma parte bem interessante da definição, né? Ó, interface de file system de arquivo de diretórios em cima de tablespaces do banco de dados. Ou seja, eu vou estar disponibilizando aqui no caso do Linux, né, um diretório para o SO que consome um espaço dentro do banco de dados, um espaço que é consumido da tablespace. Tá? O Oracle Database File System é similar ao Network File System. Quem conhece um pouquinho de NFS aí, né, que você monta ele na máquina, né, que fornece um file system compartilhado via rede que se assemelha a um file system local, mesmo em um ambiente clusterizado. Né? Um Network File System que é você ter um compartilhamento, certo? Dentro da sua rede, pode ser de uma outra máquina ou até mesmo de uma storage, que ele fica montado, digamos assim, né, disponibilizado em uma máquina específica lá na rede, né, desde que essa máquina esteja na mesma rede, né? Então a gente consegue disponibilizar. Então o DBFS tem esse comportamento, tá, pessoal? Para quem aí, né, já trabalha com Oracle e tudo mais, esse recurso, pessoal, ele é, para não dizer igual, é muito parecido com o ACFS, que é essa mesma funcionalidade, só que ao invés de consumir uma tablespace, ele vai consumir um espaço do ASM. Isso ele vai ser específico para ambientes clusterizados, né? O ACFS, se você consegue disponibilizar um pedaço do seu disk group como um file system no sistema operacional. E aí ele vai consumir uma parte do que está lá disponível para o ASM, tá? Para o Automatic Storage Management. Tá? Qual que é a diferença do ACFS para o DBFS? Que o DBFS vai estar consumindo aqui, ó, tablespace do banco de dados, um espaço da tablespace. Tá? E claro que tem muitas outras diferenças, porque o ASM ele vai trabalhar ali com os discos, diretamente com os discos que vão ser disponibilizados para o sistema operacional, né? Ou seja, ele tem uma interface direta com os dispositivos de armazenamento. Aqui não, né? Você vai ter uma camada a mais, né? Que é a tablespace. E aí o SGBD vai se comunicar com a parte de disco, né? Que é onde está armazenada aquela tablespace. Tá, pessoal? Então a diferença do ACFS para o DBFS é o que? É isso. No DBFS você está consumindo um espaço dentro de uma tablespace. Tanto é que a gente vai estar criando uma tablespace aqui quando eu estiver fazendo a implementação, vocês vão estar vendo, tá? E usando esse recurso, usando essa tablespace para disponibilizar esse file system no sistema operacional, vocês vão estar vendo isso, tá? Ah, Felipe, quando é que eu uso esse tipo de recurso? Se ele é interessante, é vantajoso ou não, tá? Bom, pessoal, já de cara que eu digo para vocês que ele é um pouco mais lento, tá? Do que um NFS ou do que mesmo até mesmo um ACFS, tá? Esse aqui é um recurso que você não vai estar utilizando como para sempre, digamos assim. Ah, eu vou montar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um def-h. Eu vou estar disponibilizando esse file system como se fosse aqui, ó, um disco aqui no meu sistema operacional. Eu vou montar e deixar ele para sempre? Eu não recomendo, tá? Recomendo você estar utilizando ele para operações pontuais. Quando você estiver fazendo uma movimentação de algum arquivo e não tem um espaço aqui, ó, já disponível no SO que suporte aquela operação, mas que o banco, você consiga fazer isso com o banco, tá? Então, não é uma coisa para você fazer para deixar aqui disponível ad eterno, tá? É um recurso que eu recomendo vocês utilizarem pontualmente. Por quê? Porque ele é lento, tá, pessoal? Resumindo, né? Ele vai ser bem mais lento do que uma montagem aqui direta, né, de um disco, mais lento do que um ACFS também, se você tiver um ambiente clusterizado ou um standalone, tá? Então, é só para essas movimentações pontuais e que você realmente não tenha nada que você possa utilizar aqui, tá? Esse seria uma desvantagem e um cenário, né? Você está utilizando pontualmente para uma movimentação de um arquivo ali e tudo mais, onde você não tem esse espaço aqui disponível, tá bom? Então, fiquem atentos a esses detalhes aí aqui, tá, pessoal? Porque é interessante, né? É importante você saber. Eu vou estar demonstrando aqui o recurso, mas eu vou realmente utilizá-lo, né? Quando é que é interessante e tudo mais. Então, é importante vocês saberem também esses detalhes, tá? E analisar se é mesmo interessante utilizar esse recurso ou não.
A minha função aqui é mostrar para vocês, falar um pouquinho dele, né, e mostrar para vocês como é que faz. Caso vocês julguem necessário, implemente ou não. Beleza? Então aqui, falando aqui um pouquinho da definição, vamos agora para as vias de fato, né? Vamos fazer acontecer aqui a utilização desse recurso, tá? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que a gente faz, tá? Aqui nessa sequência de passo a passos aqui, vocês vão ver que é bem simplesinho. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é instalar alguns pacotes no sistema operacional. Eu falei para vocês que eu estou utilizando o Oracle Linux 8, né? Eu vou estar falando aqui para vocês quais são os pacotes que a gente precisa utilizar. E se você utiliza alguma outra versão de Linux para instalar o Oracle aí de vocês e vai utilizar esse recurso, né? E opte por utilizar esse recurso, tem que avaliar como é que você faz a instalação desses pacotes aqui, né? Do sistema operacional que vocês estão usando aí, tá? Mas quais são esses pacotes? Esses dois aqui, ó. Kernel Devel, tá? E o Fuse, tá? Que é um recurso aí de utilização de file system, né? Do sistema operacional, tá? Se não é file system user, alguma coisa assim que significa Fuse, tá? Mas é um RPM de gerenciamento de pacotes de file system mesmo, tá? Por isso que a gente usa o Fuse, beleza? Então, vou estar instalando esse kernel devel e esse Fuse, tá? O Fuse, pessoal, ele tem uma breve observação aqui, ó. Mas antes disso, ó, eu vou aqui utilizar minha conexão como root, tá? Ah, pessoal, eu coloquei aqui na frente, ó, toda vez que for alguma coisa como root, vai estar aqui na frente, ó, entre parênteses, root. E quando for como Oracle, vai estar na frente Oracle, ó, tá? Para vocês ficarem atentos aí. Ó, vou fazer o yum search aqui. Esse recurso aqui de instalação, pessoal, do yum é o recurso de instalação do Linux, tá? E o search para buscar esse pacote aqui que eu tenho, tá? Eu só quero saber com o search se existe um kernel devel lá no repositório. Ah, vocês precisam ter conexão com a internet, tá? Para poder fazer essa operação aqui. Eu tenho a conexão com a internet, minha máquina está se comunicando com a internet, essa máquina virtual aqui, e vocês precisam também deixar de vocês ir para fazer essas operações de root aqui que eu estou mostrando. Tá? Se não tiver comunicação com a internet, você vai ter que instalar o pacote baixado direto. Tá bom? Faça da forma que eu estou fazendo aqui, que é mais simples, tá? Bom, existe o kernel, certo? Então a gente vai fazer essa instalação. E aqui tem o do Fuse. Eu vou fazer o do Fuse aqui já antes. Aí um search Fuse. Eu quero mostrar para vocês aqui um detalhe. Foi até uma coisa que eu descobri quando eu estava fazendo os testes aqui para fazer esse vídeo, tá? Porque tem uma versão do Fuse 3. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, os pacotes que a gente tem que instalar diretamente. Porque quando você faz o search aqui, ó, em um search Fuse, ele traz pra gente, ó, tudo que tem de pacote que tem o nome Fuse. E aí ele traz aqui, ó, um tanto de coisa. Um tanto de coisa. Mas beleza. O que eu quero que vocês foquem? Que eu tenho aqui, ó, o Fuse, que é aqui, ó, V2 Utilities. Tá, ó. Tem esse Fuse aqui, V2 Utilities. Perceba que no V2 ele não tem nada aqui na frente. E tem o Fuse V3, ó, que é o mesmo ali, ó. Só que é a versão 3, tá? Vocês não vão instalar o 3, tá, pessoas? Vocês vão instalar o 2, tá bom? Fiquem atentos a isso aí. Não é para instalar a versão 3, e sim a versão 2. Que eu até já listei aqui quais são, ó. É o Fuse Devel e o Fuse Libs, tá? Fiquem atentos a isso, para não esquecer, tá? Não é para instalar o Fuse 3, o Fuse 2. Esse recurso vai funcionar com o Fuse 2, beleza? Vou limpar a tela aqui então, ó. Eu vou ter que colocar aqui, ó, em um install -y, já para ele em todos aqui, ó, para ter a confirmação, né? Porque se você não coloca o -y, pessoal, ele vai pedir para você confirmar se você quer realmente instalar ou não, tá? Então já vou deixar com o -y aqui, ó. Vou rodar, deixar rodar aí, tá, pessoal? Ele pode demorar um pouquinho, tá? Agora que eu finalizar, a gente continua. Olha aí, pessoal, finalizou, tá? Instalei aqui primeiro o kernel devel, tá? Você precisa fazer essa instalação desse pacote de atualização. Ele faz um monte de coisinhas aqui, ó, para instalar, tá bom? As dependências aqui ele já resolve, tá? Isso por isso que é interessante você fazer buscando do repositório da internet, tá? Do próprio Oracle Linux, tá? Ele já resolve as dependências e vem fazendo a instalação de tudo, tá? Então, neste momento aqui, o kernel devel está instalado, tá bom? E aí, pessoal, eu vou começar a fazer a instalação dos outros aqui, ó. Você precisa instalar tanto o Fuse Devel e o Fuse Libs, tá? Você precisa instalar esses 3 pacotes aqui para poder fazer funcionar o recurso aqui do DBFS, tá bom? Eu vou botar para rodar aqui, ó,
o Fuse. E eu vou fazer as 3 instalações aqui direto, tá, pessoal? A gente pode até fazer assim, ó, para melhorar, tá? Eu vou deixar de um por um aqui para vocês também, mas pode ser assim também, ó. Colocar os 3 aqui, ó, com espaço, só para facilitar a vida aqui, e o Yum instalar os 3 de uma vez, tá? Se eu fizer dessa forma aqui, funciona também, tá, pessoal? Ou dessa forma, ou de um por um, igual eu coloquei ali, ó. Deixa eu copiar aqui novamente. Ó, vou deixar desse jeito aí, tá? Vou deixar ele instalar aí. Quando finalizar, a gente continua, tá bom? Ali, pessoal, finalizou a instalação, tá bom? Deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido aqui com vocês, tá? Que na primeira vez quando eu mandei copiar lá, ele deu um errinho aqui, ó. Tá? Por que ele deu um errinho, pessoal? Porque eu esqueci de colocar o F aqui, ó. Faltou um Fzinho aqui, ó, no segundo pacote, tá? Mas para vocês, quando vocês rodarem ainda a primeira vez, vai estar tudo certo e vai dar certo, tá? E aí eu só corrigi isso e ele veio fazendo a instalação, tá bom? E aí, no caso aqui, pessoal, o Fuse e o Fuse Libs, ele já tem instalado, tá? Então ele só vai fazer um upgradezinho se precisar, tá bom? Então ele vai fazer toda essa sequência, instalou as dependências se necessário e aí finalizou, tá? Então, pessoal, até esse momento aqui nós estamos, né, com os pacotes instalados. Esses pacotes são necessários, tá? Se você não instalar esses pacotes ou atualizar, né, não vai funcionar, tá, pessoal? Então precisa desses recursos aqui instalados para dar tudo certo, beleza? Então, instalem aí para rodar, beleza? O próximo passo aqui também é como root, a gente criar um link simbólico, tá? Quando a gente instala, ele vem aqui para essa pasta, ó, user lib barra usr barra lib64. Lá vai ter os pacotes do Fuse que nós instalamos. Então, ó, se a gente vem aqui, ó, cd como root, tá, pessoal? Ainda estou como root, ó, tá? Tô lá no caminho. Vou fazer esse ls aqui só para a gente listar, ó. Você vai ver que eles estão aqui, ó. libfuse, libfuse, libfuse. Ó, aqui no meu caso ele já até tem, ó, já até apareceu. Mas pode acontecer que no caso de vocês não tenham, que é esse cara aqui, ó, esse libfuse.so, tá? Apontando para, tá? Esse aqui é um link simbólico, tá, pessoal, que você cria no Linux, apontando para a versão 2, ó. Perceba que o Fuse ele tem aqui, ó, o 3 e o lib2, ó. Lembra que eu falei que é para instalar o lib2? Ele já tinha isso instalado, né, como eu falei para vocês, mas a gente só estava atualizando. E aí tem que ter um link simbólico com esse nome aqui, ó, apontando para o 2, tá? Que é o que eu ia fazer aqui com vocês, ó. Já deixei o comando aqui, ó. lib ln-s, o caminho do pacote. Aqui, no caso, ele está como SO 2.9.7, mas ele pode estar como dessa forma aqui, tá? Aí é só você alterar, tá, pessoal? Ah, o meu está com 2.9.7, beleza, é só você alterar aqui, ó. Só colocar 2.9.7. 0.9.7, não tem problema nenhum, tá? Ou ele pode estar aparecendo sem esses dois últimos aí, ó, igual tá aqui. E aí você coloca o nome do link simbólico, né, que é o libfuse.so, que ele já está aqui, ó. Tá? Por que eu estou passando isso aqui para vocês, pessoal? Porque pode acontecer de não ter o link simbólico, tá? Se não tiver, o que acontece? Tem que criar, tá? Que é essa orientação que eu estou passando para vocês. No meu caso, como já tem, olha só, que maravilha. Não vou precisar fazer. Tá bom? Se no caso de vocês não tiver, façam para poder funcionar aqui esse recurso. Então essa é a parte que a gente faz como root, esses ajustezinhos aqui dos pacotes, tá, pessoal? Então essa é uma das etapas. E aí agora a gente vai para a parte de Oracle mesmo, com o usuário Oracle, tá? E do próprio banco Oracle também, que é para poder fazer a utilização do recurso, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é variável de ambiente, tá? Tem uma variável chamada ld-librarypath que aponta as bibliotecas do sistema operacional como um todo, tá? Onde tem biblioteca, você pode colocar para apontar aqui, tá? Nessa variável de ambiente, tá? E aqui eu coloquei, aqui tem algumas, né? Geralmente você tem a do Oracle, você tem aqui do próprio /lib, tem user lib, user local lib e tudo mais. E aí eu adicionei aqui, ó, o user lib64, que é o quê? Aonde está aqui, ó, o nosso pacote do root, ó.
tá? Para quando eu fizer os comandos aqui de criação do DBFS, pessoal, ele saiba onde ele tem que procurar. Um dos lugares que ele tem que procurar. Ele vai procurar em todos. Onde ele achar, ele vai usar. Então, você tem que fazer esse ajuste aqui também, tá? Isso aqui com o Oracle, pessoal. Você pode fazer isso de duas formas, tá? Ou fazer esse export aqui, ó, igual eu coloquei aqui, tá bom? Diretamente no sistema operacional, que é você copia, cola e aí tá lá, tá? Se eu fizer aqui, ó, echo, vou até colocar aqui para vocês, echo, cifrão LD liberpath. Vocês vão ver que ele vai apontar para aqueles caminhos ali, ó. Aqui, ó. Tá? Ou no meu caso aqui, pessoal, eu tenho umas variáveis de ambiente, tá? Vocês já viram aí que todos os meus vídeos, todas as operações que eu faço aqui de vídeo e tudo mais, eu aponto essas variáveis de ambiente aqui, ó. Que é esse arquivinho SH, aqui em cima, que vai estar apontando, configurando no sistema operacional as variáveis de ambiente do Oracle, tá? Eu uso esse arquivinho aqui só para facilitar a vida, pessoal, de como eu configuro as variáveis de ambiente, tá? Você pode fazer através desse arquivo, ou pode colocar no Bash Profile, se você usa o Bash Profile, não tem problema nenhum. Como eu tenho esse hábito, eu vou adicionar esse cara aqui nesse meu arquivinho, ó. Percebe que ele já está configurado com todas as minhas variáveis de ambiente, Oracle Seed, Oracle Base, Oracle Home, Yankee Name, tá? E aqui tem a LD liberpath, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo. Eu vou adicionar este caminho nele aqui, ó. Também. Tá, pessoal? Como eu falei, é uma forma que eu acho mais fácil de trabalhar. Você pode fazer da forma que você achar melhor também, tá? Ó, eu vou adicionar aqui, ó. Aqui no meio dela e 2 pontos. Para ser mais um caminho que pode ser achado o Fuse. Tá? Então, aí se eu rodar, ó, ponto .env e fizer o echo novamente, ó, ele vai estar apontando mais coisas. Ó. Por quê? Porque lá dentro do meu arquivo, lá essa variável ela tem mais coisas, mas aqui vai estar aparecendo também o que a gente acabou de adicionar. Tá, pessoal? Então, essa configuração da variável de ambiente aqui é muito importante, tá? Você pode fazer dessas 3 formas, ou diretamente, igual eu fiz aqui, ou nesse arquivo de variável de ambiente. Se você já me acompanha, você sabe que eu utilizo bastante esse recurso aqui, essa variável, ou no Bash Profile, tá? Então, tem que adicionar. Para quê, pessoal? Para que o usuário Oracle ache essa biblioteca aqui, ó, que nós configuramos anteriormente. Tá? Do Fuse, do libfuse. É para isso que serve esta parte. Beleza? Depois disso, pessoal, agora sim vamos fazer aqui, deixa eu limpar essa tela aqui, e vamos aqui para o banco, assim, agora sim, configurar o recurso DBFS, né? A gente falou de bastante coisa de pré-configuração, basicamente, mas e aí como é que a gente faz agora? Né? A primeira coisa, pessoal, a gente vai estar criando uma table space. Lembra que eu falei que é um recurso que a gente utiliza em cima de uma table space? Ele consome espaço de uma table space para poder disponibilizar um espaço no sistema operacional? Então, a gente vai estar criando uma table space. É necessariamente dessa forma, Felipe? Galera, não. Você pode utilizar uma que existe já, tá? Mas se você vai utilizar, como eu falei, é um recurso que você recomendo utilizar ali pontualmente, recomendo você utilizar uma específica, tá? Agora, se você tem uma que tem muito espaço e quer usar ela, não tem problema nenhum. O que vai mudar é aqui na parte da criação do usuário e da table space lá na hora de criar o DBFS de fato. Qual a table space você vai apontar, tá? Então eu vou fazer aqui no PDB01, igual eu falei para vocês, tudo que eu vou estar fazendo é no PDB01, no meu caso multitenant, tá? Se o seu ambiente não for multitenant, você faz como se estivesse aqui no CDB, ok? Tá? Então eu vou aqui criar, ó. O meu caminho do DBSpace, eu vou estar criando este caminho aqui, que é o meu caminho padrão, de onde estão os meus data files, tá? Então eu vou criar aqui, ó, create DBSpace, uma DBSpace de 100 megas, tá bom? Inicialmente, e com auto extend de 100 mega, tá, pessoal? Então, esse vai ser o formato, tá? E aí vai ter um outro comportamento mais para frente que a gente vai estar vendo, que quando a gente criar o DBFS, eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então, ó, criei, tá criado aqui. Se você quiser visualizar a table space, ó, select table space name from DBA table spaces. Ele vai listar aqui para a gente essa table space que nós acabamos de criar. Eu estou usando o PDB01, pessoal, você pode utilizar o PDB que você quiser aí, tá? No caso de multitenant. Mas aqui está a minha table space, DB
FSTS. Beleza? Então, a gente está criando esse namespace só para poder criar o recurso, pessoal. Isso não significa que você vai criar, talvez você queira utilizar uma que já existe. Então, vai depender do seu ambiente. Depois, vou criar um usuário específico para poder criar o DBFS, tá, pessoal? Então, vou estar criando um usuário aqui chamado dbfsuser, com a senha dbfsuser, tá? Então, vamos aqui, ó. Vou fazer o comando aqui só para continuar com a sequência bonitinho, tá? pdb01. Vou estar criando um usuário, e aí eu vou estar apontando para esse usuário, ó, a namespace que a gente acabou de criar anteriormente, com aquela namespace default lá. Você já pode utilizar um usuário que você já existe, pessoal? Quiser existe? Já? Pode criar. Pode usar um usuário que já existe. Só que você tem que ficar atento qual namespace ele usa, tá? Porque ele vai estar consumindo a namespace do usuário que você apontar. Fique esperto, tá? Para não apontar para uma namespace que você não quer. Então, eu vou criar o usuário, dbfs user, o nome do meu usuário, tá? E aí eu vou estar dando uns grants de privilégio para ele daqui, tá, pessoal? E tem um específico que a gente tem que dar, ó. Create session normal, resource normal, table também normal, create view, create procedure, e aí essa aqui, ó, dbfs role. Tá, pessoal? O usuário ao qual você vai usar para criar o dbfs precisa ter esse privilégio aqui. Tá? Se você não tiver dado esse privilégio, não vai funcionar. Tá? E aqui eu estou atribuindo para o usuário que nós acabamos de criar. Beleza? Olha lá. Feito. Tá? E agora sim a gente vai, de fato, criar o DBFS, tá, pessoal? Aqui foi tudo preparação também, né? Namespace e o usuário. Agora nós estaremos criando o Database File System. Tá? Agora, de fato, sim, vamos para a criação. E aí, ó, como é que a gente vai fazer essa criação, pessoal? Lá no Oracle Home Admin, tem um script chamado ó, dbfs create file system. Tá? Nós iremos conectar ao PDB com o usuário que nós acabamos de criar e vamos rodar esse script ó, apontando a namespace que nós queremos que utilize, que será consumida, né, para a criação do dbfs. E aí a gente vai estar apontando ó, o nome do dbfs, tá? Que é a área, né, o nome dessa área dentro dessa namespace, que é o nome que vai consumir, né, o nome lógico ao qual aponta que vai consumir o espaço dessa namespace, tá? Então a gente vai fazer isso, ó. Entrar nesse diretório, vou fazer aqui, ó, vou sair aqui do meu SQL Plus, tá? Vou fazer o CD, Oracle Home Admin, tá? No meu caso aqui, o meu Oracle Home é até aqui, ó. Como as minhas variáveis de ambiente estão configuradas, ele reconheceu, tá? Mas você pode fazer um CD direto, CD, /01, app, Oracle, Product, a versão, DB Home, DBS Admin. E aqui dentro desse cara a gente tem esse script, ó. Tem esse script de dbfs create file system. A gente vai rodar ele, tá? O script, pessoal, tem uma série de coisas lá dentro, não é o mérito, não é no mérito a gente falar o que tem lá dentro, tá? Mas o resultado é que ele vai estar criando um dbfs usando essa namespace e com este nome, tá? Então nós vamos conectar com o SQL Plus aqui, ó, desta forma. No meu caso do PDB, tá, pessoal? Ó, como eu tenho aqui, o meu ambiente é multitenant, eu vou ter que estar conectando, ó, passando usuário e senha, @pdb01. Esse pdb01, pessoal, é um TNS, uma entrada, um descritor lá dentro do meu TNS que aponta para o meu pdb01. Se a gente vier aqui, ó, cat barra 01, app, Oracle, Product, Network, Admin, TNS, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, pdb01. Por isso que eu estou conectando daquela forma. Ele está apontando para o meu PDB, tá? Se você não estiver utilizando o multitenant, pessoal, é só você passar o usuário e senha sem a parte do arroba, tá? Funciona da mesma forma. Isso aqui é só para mim poder falar que eu estou conectado, ó, com o dbfs user, tá? E aí eu vou rodar create file system, este cara. Vocês vão ver que é bem simplesinho, ele não vai dar um retorno, só vai estar falando, vou falar que não vai ter nenhum erro, tá? Vou deixar ele rodar aí, pessoal, a hora que ele finalizar, a gente continua. Fala, seus DBA cara de nada. Recadinho rápido aqui para vocês antes do fim do vídeo. Eu estou agora, pessoal, com a minha comunidade DBA CDN. É uma comunidade onde eu estou fazendo aí a formação de DBA Oracle Júnior e também a certificação OCP, com foco nesses dois pontos, tá? Se você não está na área de banco de dados Oracle e quer entrar, eu pego na sua mão e te ensino tudo certinho em relação a
formação de DBA para o mercado, tá? E se você já atua e quer tirar a certificação OCP, que é a principal certificação básica aí para DBA Oracle, eu também te ensino. Na comunidade tem vários materiais onde eu passo todo esse conteúdo, tá? E tem também um acesso ao grupo exclusivo que eu vou estar passando novos conteúdos e também live tira dúvidas, entre outras coisas que a gente vai estar interagindo lá, tá? Se você tem interesse, preenche o formulário na descrição desse vídeo, tá? E eu vou estar entrando em contato com você e te passando todas as informações de como acessar a comunidade, tá bom? Então vem comigo que você vai ter esse up na sua carreira, vai ser esse diferencial no mercado e muitas empresas vão estar atrás de você, beleza? Então bora junto, tamo junto! Aí pessoal, finalizou, tá? Como eu falei, ele não traz uma mensagem específica, mas ele só fala, ó, no errors. Tá bom? Então a gente tem aqui criado nesse momento já o DBFS chamado DBFS área. Tá bom? E se depois que você utilizar você quiser dropar, eu deixei aqui, ó. A gente vai estar fazendo aqui no final, acho que eu não coloquei essa etapa aqui, mas eu posso fazer isso no final aqui para vocês para mostrar como é que a gente dropa, né? Apaga o DBFS depois de utilizar, tá? Eu coloquei aqui também a mesma coisa, só que você vai ter um script, ó. DBFS drop file system, ao invés de ser um de create, é um drop, tá? No fim aqui, eu mostro para vocês como é que a gente apaga, tá? Caso você queira. Beleza? Mas como a gente está falando da parte da criação, vamos pular essa partezinha aqui por enquanto, tá? Então, ó, criamos o DBFS, certo? E aí agora eu vou montar esse cara no sistema operacional, porque ó, neste momento, se a gente fizer aqui, ó, df-h, vocês vão ver que não tem ele aqui disponível. Porque o objetivo final dele é deixar um file system, né, aqui disponível utilizando esta área que nós acabamos de criar. Tá? DBFS área. Beleza? Então a gente vai fazer isso agora. A gente vai fazer primeiro criar o diretório onde a gente quer que ele seja montado, tá, pessoal? Então eu vou executar aqui, ó. Eu vou criar um diretório aqui dentro do /01 mesmo, tá, pessoal? Vocês podem criar onde vocês quiserem, tá? Desde que ele tenha a permissão de Oracle, tá? De leitura escrita, do usuário Oracle, ó. Se a gente ver aqui, ó, DBFS está lá. Oracle install, tá? Ele precisa ter essa permissão aqui, ó, de leitura escrita do usuário Oracle, tá? Então a gente vai estar utilizando esse diretório que eu acabei de criar. Beleza? Como eu falei, vocês podem criar em qualquer lugar, desde que ele tenha a permissão do usuário Oracle leitura escrita. E agora a gente vai montar esse diretório no sistema operacional, disponibilizando ele como se fosse um file system mesmo, tá? Então a gente vai rodar as variáveis de ambiente, tá? Vou limpar a tela aqui, ó. Lembra que eu ajustei as minhas variáveis de ambiente aqui, ó? Então eu vou rodar ele. Por que eu vou rodar as variáveis de ambiente, pessoal? Por conta aqui, ó, da parte do LD LibRepref, tá? Para ele reconhecer essa lib. Agora sim que ele vai utilizar a lib do Fuse, tá bom? Então não se esqueça disso. Se der erro, pode ser por conta das variáveis de ambiente ali, né? E aí nós vamos estar utilizando um utilitário chamado DBFS Client, tá, pessoal? Que é da própria instalação do Oracle, tá? E aí nós vamos estar utilizando esse recurso, passando aquele usuário, ó, que nós criamos, ó. E no meu caso do PDB, o PDB01, tá? Por quê? Porque é onde está aquela área que nós criamos aqui, ó. Tá bom? E o caminho, ó, o diretório onde eu quero que ele seja montado, tá? E para montar, pessoal, eu coloquei duas formas aqui, tá? Mas eu vou rodar esse primeiro aqui, ó, para vocês verem ele montado e depois eu explico a outra e o problema que montar dessa forma aqui gera, tá? Ó, vou rodar. Ele vai pedir a senha do DBFS User, tá? Do usuário que nós criamos. Qual que é a senha aqui, ó? É senha do DBFS User, é mesmo do nome, né? Então eu vou passar a senha, ó, pediu a senha aqui, certo? E aí ele não vai me retornar nada, pessoal, ó. Acabei de executar desta forma aqui, ó. Ele não vai ter nenhuma saída. Se eu ficar dando Enter aqui, não vai acontecer nada. Mas se eu fizer aqui, ó, df-h de novo, ó, ele tem que montar lá. Mas vamos ver se é porque a minha máquina está lenta. DBFS, ou se ele vai dar algum erro aqui. O 01, DBFS Client, DB01, vamos ver se ele vai aparecer. Olha lá, montou, ó. Lembra que eu falei dele ser lento e tudo mais, pessoal? Até nisso, ó. Aqui é claro, né, pessoal? A minha máquina virtual aqui é uma máquina bem
inferior, né, de capacidade computacional. Isso impacta também, tá? E aí, quanto mais rápido for sua máquina, mais rápido vai ser essa montagem, todo esse processo aqui, na verdade, né? Mas lembra que eu falei que ele é um pouco mais lento? Aqui já é um indício disso, né? Vocês viram que ele demorou um pouquinho a aparecer aqui para montar, né? Aqui ele não tinha, aqui ele apareceu. Mas enfim, neste momento, tudo que a gente fez aqui agora, pessoal, a gente já tem o DBFS disponível. Tá aqui, ó, dbfs dbfuser, @pdb1 barra, e aí ele vai estar utilizando aquela área que nós apontamos, tá? E aí ele montou, ó, u01 barra dbfs, tá? E aí ele vem com o size, ó, do tamanho da table space que nós criamos anteriormente. Nós criamos de 100 MB, né? Aqui, ó, basicamente 100 megas. Tá? Se nós entrarmos neste diretório, d/01 dbfs, e aqui nós já estamos aptos a criar coisas aqui dentro dele. Ó. E aí ele já vem com aquela área, ó, dbfs área, ó, que ele reconhece, ó, que nós criamos anteriormente. Ó. Aqui, ó, dbfs área. Então nós vamos criar as coisas dentro desse recurso, dentro dessa área. Tá? Aqui, ó, dbfs área. O 01 dbfs, ele vai reconhecer aquele dbfs área que nós criamos e a gente vai estar utilizando ele, está criando, tá? Mas antes de eu mostrar para você aqui, pessoal, a gente criar alguns diretórios, eu quero mostrar para vocês um detalhe, né? Porque nós criamos aqui, ó, nós montamos o dbfs dessa forma. Então eu estou aqui, ó, com a minha conexão SSH e percebam que ele está aqui, ó. Ele não vai retornar nada, tá? É como se ele tivesse travado mesmo, tá? E aí esse é o detalhe, tá, pessoal? Esse cara vai ficar disponível, o dbfs aqui, ó, enquanto eu tiver com essa conexão aqui SSH aberta, tá? E aí ele vai ficar disponível. Se porventura essa conexão cair, ó, eu não consigo nem dar o Ctrl C nela aqui, ó, mas eu vou fechar a conexão SSH. Fechei a conexão. Vocês vão ver que o dbfs some, ó. Isso é um inconveniente, né? Porque, Felipe, eu vou ter que deixar a conexão SSH aberta para sempre? Cara, se não existisse outra forma, sim. Né? Seria exatamente isso. Mas, né, existem como a gente contornar isso. Ó. Eu até coloquei aqui, ó. Essa outra forma da gente poder conectar com o NoHub. Tá, pessoal? O NoHub, ele pega o processo que nós criamos aqui, ó, com essa forma de conectar e joga para background e libera o shell. Tá? Quando ele liberar o shell, você consegue manipular o shell aqui da forma que ele estava anteriormente, tranquilamente. Tá? Então é o que nós vamos fazer. Mas para isso, pessoal, a gente precisa criar um arquivinho de password. Para quê? Para passar a senha do dbfuser. Tá? Porque se a gente fizer dessa forma aqui, sem passar a senha, ele vai ficar esperando você passar a senha, não vai montar e você não vai conseguir montar esse cara aqui, o dbfs na máquina. Então a gente vai criar esse arquivinho, ó, e aí a senha vai ficar disponível mesmo, tá, pessoal? Né, vai ficar exposta mesmo. Eu vou colocar a senha aqui do dbfuser, que é a mesma do nome, tá? Eu coloquei aqui, ó, o arquivinho no meu home do Oracle, tá? E eu vou estar executando o comando no meu home do Oracle. Vou colocar o caminho direto para ficar mais fácil, tá? Deixa eu dar para vocês aqui. Vocês podem colocar esse password file aqui onde vocês quiserem, tá, pessoal? Não tem uma regra em relação a isso. Mas, ó, vou fazer o mesmo comando, só que com o NoHap, para jogar esse processo para background e liberar o shell para mim. Então, ó, eu vou executar aqui. Ó, executou e liberou o shell. E aí ele coloca aqui, ó, um arquivinho de nohap.out, tá? Que é o do processing background que nós jogamos para trás. E se eu der um catch, ele vai mostrar para mim o password. Porque ele ficou esperando a senha e assim que ele viu o arquivo, ele leu do arquivo. Tanto é que se a gente fizer aqui, ó, um df-h, ele vai aparecer novamente, ó, montado, tá? E eu posso fechar minha conexão do shell sem problema nenhum. E aí se eu fizer um ps-f pipegrep dbfs, vocês vão ver que vai ter um processinho do dbfs no ar, tá? Que é o processo desse cara aqui. Beleza? Então esse comando do NoHap aqui, pessoal, é só para você facilitar a sua vida na questão de
não ficar com o shell travado, tá? Perceba que ele liberou o shell aqui e aí eu consigo fazer tudo que eu preciso. E o DBFS está montado aqui. Beleza? E como é que eu desmonto o diretório caso eu queira, tá, pessoal? Aqui, se você fez dessa primeira forma aqui, vocês viram que é só fechar o shell, né? Fechou o shell, ele desmonta. Se você fez com o NoRap, a gente precisa fazer tem que fazer dois comandinhos, ó. Tem que fazer o kill do processo, que é o que nós acabamos de fazer ali, ó. O processo está aqui no ar, né? Eu vou dar um kill -9 no número dele. Então eu vou fazer aqui, ó, kill -9, o número do processo, que é esse cara aqui, ó. Certo? Tá lá, matei o processo. Você vai matar o NoRap, tá? Se eu fizer um def-h, ele já vai ter sumido. Tá? Se eu fizer o ps-f upgrep novo, ele também vai sumir. Tá? Mas eu tenho que fazer também, pessoal, esse comando aqui, ó, fuse-u /01 dbfs. Esse fuser mount, né? É um utilitáriozinho que está lá na lib, tá junto do caminho da lib que a gente instalou aqui, ó. Neste mesmo caminho. Tá? Acho que ele está até aqui ainda. Não apareceu ali, né? Não apareceu, mas ou ele vai estar aqui ou ele vai estar junto da instalação do Oracle Home, tá? Do Home do próprio Oracle, tá? Então a gente consegue usar ele, ó. Então eu vou rodar as variáveis de ambiente e rodar esse cara, tá? Precisa rodar os dois, ele não vai trazer nenhuma saída aqui, pessoal, mas você precisa rodar os dois, tá? Se você não rodar, pessoal, e tentar montar de novo, ele vai dar uns erros aqui, falando que já existe alguma coisa que está bloqueando esse recurso. Então, você precisa rodar os dois. Beleza? Tá? E aí, pessoal, para a gente testar, né? Aqui, neste caso, eu não estou com ele montado, né? Opa. def-h não está montado, tá? Eu vou montar aqui novamente para vocês verem e eu vou fazer um teste aqui com vocês para vocês entenderem um comportamento, tá? Ó, vou montar aqui com o NoRap novamente, beleza? Para ele jogar o processinho para background, ó. def-h, ó, montou, tá aqui. Beleza? E aí eu vou fazer esse teste aqui, ó. Testando aqui, né, esse recurso com este comandinho. Eu já vou explicar para vocês, ó. O que acontece, pessoal? Quando eu monto, perceba que ele vem com o tamanho da table space de quando nós criamos, ó. A table space aqui nós criamos ela com 100 MB, certo? Então tá lá. Perceba que ele tem, né, 100 MB, esse ponto de montagem. Mas se eu criar um arquivo que dá mais de 100 MB, o que acontece? Antes de criar um de 100 MB, vamos fazer aqui, ó, o 01 dbfs área. Opa, entrou ali naquele outro ali, ó. Nesse cara aqui, ó. Eu vou criar um arquivo qualquer aqui, ó, vi teste.txt. Tá? Vou adicionar aqui algum texto aleatório e vou salvar. Ó, tá lá. Tá lá o arquivo e ele está consumindo espaço do dbfs área que está consumindo espaço da table space, tá? E aí, se eu criar um arquivo que dá mais de 100 MB, pessoal, o que acontece? Se eu estou consumindo espaço da table space, vamos testar? Eu vou fazer aqui e explico para vocês o que acontece, ó. Eu estou utilizando aqui um recurso do DD, pessoal, para criar um arquivo chamado arquivo txt de 200 MB. Esse é o comando para criar um arquivo aleatório de 200 MB. Tá? Vou executar ele. E aí perceba, 200 MB, pessoal, é um arquivo maior do que o espaço que eu tenho aqui no meu dbfs, certo? O que vai acontecer? Eu vou executar. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho, até porque minha máquina é um pouco lenta. Deixa ele finalizar e quando ele finalizar eu explico. Olha aí, pessoal, ele finalizou, tá? Novamente, esse comandozinho aqui, pessoal, é só para a gente poder criar um arquivo, tá? Para eu poder criar um arquivo, né? Não tem nenhum arquivo aqui de 200 MB para poder mostrar para vocês um comportamento, tá? Ele criou, tá aqui, ó, arquivo.txt, ó, 200 MB, certo? Se eu fizer o def-h, ó, olha lá, ó, aqui ele ainda não está mostrando, mas agora mostrou. Ele demorou um pouquinho para atualizar, mas perceba que aumentou o tamanho, ó. Não tinha 100 megas, agora não está 300. O que acontece, pessoal, quando eu uso o dbfs e vou adicionando arquivos, né?
Inicialmente ele vai pegar o tamanho da TabSpace, ao qual eu vinculei ele, certo? Mas se eu adicionar arquivos que têm um tamanho maior do que o size da TabSpace que eu defini, aí, pessoal, entrando naqueles detalhes dos limites, tá? Uma TabSpace small, 32 GB por arquivo. E aí você tem que ir adicionando arquivos para expandir ela, tá? Ele vai automaticamente, pessoal, fazer um auto-extend da TabSpace, ó, para suportar aquele arquivo, certo? Então, eu fiz esse teste aqui só para mostrar para vocês esse comportamento. E se eu adicionar um arquivo que tem mais do que o tamanho do qual eu defini na hora da criação? Ele vai fazer um auto-extend da TabSpace. E aí, pessoal, eu recomendo, né, quando você for utilizar esse recurso, se for utilizar, né, como eu falei, ele é um recurso para você utilizar pontualmente, tá? Você já criar ele no tamanho a TabSpace, do tamanho do arquivo que você quer movimentar, dentro desse recurso do DBFS, tá? Se você não criar, isso vai ficar mais lento ainda, porque quando eu criei o arquivo, ele demorou um tempinho aqui, ó. Um tempinho até considerável para um arquivo tão pequeno, tá, pessoal? Por quê? Porque ele estava tendo que fazer o auto-extend da TabSpace para suportar o arquivo, tá? Então, além de ser um arquivo maior do que o espaço que ele estava, ele teve que fazer um ajuste do próprio Oracle na TabSpace para poder suportar o arquivo. Então, além dele ser lento, se o seu arquivo for maior do que o tamanho da TabSpace que você criou, ele vai ter que fazer um auto-extend ali, o que vai fazer a operação ficar mais lenta ainda, tá? Então, se você for utilizar esse recurso, pessoal, fiquem atentos a esses detalhes, tá bom? Como eu falei, é um recurso pontual, você não vai estar utilizando esse recurso aqui como uma coisa fixa, tá bom? Então, eu tenho os arquivos aqui neste caso. Uma outra coisa, pessoal, e se eu desmontar o arquivo, esse ponto de montagem com arquivos dentro, o que acontece? Vamos descobrir? Ó, vou sair aqui da minha área, do DBFS área, tá? E vou desmontar, igual a gente fez ali anteriormente, ó. DBFS, está lá o processo, vou fazer um kill-9, ó. Kill-9 no processo, certo? E vou fazer o mount aqui, ó, o fuser mount. Beleza? Então, ó, df-h não está lá mais. Se eu entrar 01 dbfs, não tem mais nada lá. Ele apagou os meus arquivos, pessoal? É isso, Felipe, que ele está fazendo? Apagando meus arquivos? Mas eram importantes, o que eu faço? Calma, cara, calma. Eu só desmontei aquela área. Se eu vier e montar ela novamente, ó, vou fazer aqui, ó, no RAP, certo? O no RAP ele vai aparecer onde você está montando. Ó. Ele vai montar. Na verdade, ele deu o erro de montar, ele deu o erro aqui, ó, file system already present at specific mount point. Quer dizer que ele já está montado. Vamos ver se ele vai aparecer agora. Na verdade, ele não montou ainda. Eu vou sair aqui, ó, e vou tentar montar de novo para ver se ele vai dar aquele erro. Pode ser que ele ainda já tenha. Ó, ele deu um erro. Ele ainda não tenha, ó, deu aquele mesmo erro. Eu vou fazer o processo aqui de novo, ó. Vamos ver se ele vai ter, ó. Não tem, certo? Então eu vou fazer o fuser mount aqui, ó. Ó, ele acusou aqui que não tem, ou seja, é porque ele demorou um pouquinho para desmontar. Tá, pessoal? O file system pelo DBFS. Esse é outro detalhe, tá, pessoal? Ele vai ser um pouquinho mais lento. Aqui talvez por conta da minha máquina virtual ser realmente lento, ou por conta dele estar utilizando essa camada da TabSpace, tá? Ó, vou executar o comando de montar novamente. Está dando erro de que o file system já está lá. Vamos ver se ele está... O processo tem algum processo preso aqui, ó. Não está preso. Eu vou executar aqui o fuser mount novamente. Ele está falando que não está, né? Eu acho que é porque minha máquina está muito lenta, por isso que ele não está conseguindo, tá? Fazer a montagem novamente. Vou tentar aqui de novo. Vamos ver se ele vai acusar. Está acusando ainda, tá, pessoal? Eu vou esperar um pouquinho aqui para montar. Porque que acontece, pessoal? Quando eu desmonto, ele não apaga os arquivos, tá, pessoal? Ele só some, digamos assim, os arquivos, porque os arquivos estão montados dentro dessa área aqui, ó, que nós criamos anteriormente, tá? E essa área só fica disponível, pessoal, quando eu monto o DBFS. Aí, quando eu montar,
é que vão aparecer os arquivos, tá? Eu vou esperar uns minutinhos aqui, vou montar de novo e já vou mostrar para vocês, tá bom? Olha só, pessoal, consegui montar, tá? E aí, não estava deixando eu montar, sabe por quê, pessoal? Lembra que eu executei uma tentativa e tinha um arquivo, e ele gerou o arquivo do NoRap aqui dentro? Ele só deixou eu montar depois que eu apaguei o arquivo de NoRap que tinha aqui dentro, tá? Então, fiquem atentos a isso aí, um detalhe que eu acabei de descobrir aqui. E aí, entrei dentro da área, tá lá, ó, os arquivos aqui novamente, ó, pessoal. Então, se você desmontar, eles vão sumir. Vão sumir por quê? Porque eles estão dentro da TabSpace lá, digamos assim, né? Vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque essa área aqui é a área criada dentro da TabSpace. Então, se você desmontar, eles não vão sumir, tá? Eles não vão ser apagados. Eles só não vão estar disponíveis aqui porque o Mount Point com o DBFS não está disponível. É isso, tá? Esse é o detalhe para vocês, tá bom? E aí, eu coloquei aqui, pessoal, uma sequência para montar automaticamente o DBFS. Como eu falei, esse é um recurso que você não vai deixar fixo, tá, pessoal? Então, assim, não é para você utilizar ele para sempre. Como eu falei, ele é um tanto quanto lento. Então, logo não compensa muito você utilizar, tá? Mas eu deixei aqui para vocês, ó, eu não vou estar executando uma sequência de como você montar esse DBFS aqui automaticamente, porque vocês perceberam que tudo que eu fiz foi manual, né? Então, eu tive que montar disponível. Se eu reiniciar a máquina aqui, pessoal, esse cara vai sumir, tá? Por quê? Porque o processo só vai estar no ar enquanto o NoRap lá estiver no ar. Se eu reiniciar, ele some. Então, caso eu queira deixar ele fixo, o que eu não recomendo, eu deixei aqui para vocês, ó, montar automaticamente o DBFS. E aí você vai fazer essa configuração aqui, ó, fazer uma configuraçãozinha, eu coloquei aqui como root, tá? Mas pode ser feita como Oracle também. Mas recomendo fazer como root. Aí eu coloquei aqui, ó, observação, para que funcione é necessário configurar o startup automático do listener do banco, tá, pessoal? Por que tem que ter o startup automático do listener do banco, pessoal? Porque vocês perceberam que ele usa uma TabSpace, né, pessoal? O TabSpace só está disponível se o banco estiver no ar. Então, se eu reiniciar a máquina e o meu banco não subir automático, não vai funcionar porque eu não vou ter banco. Simplesmente simples assim, tá? E aí, como é que você vai fazer, ó? Eu coloquei aqui a criação de um scriptzinho, ó, no home do Oracle, chamado mount_dbfs.sh, e dentro dele você vai colocar, ó, a chamada das variáveis de ambiente, do arquivo de variável de ambiente, e o NoRap do ponto de montagem, que é o mesmo que a gente fez aqui anteriormente, ó. Tá bom? Você vai colocar ele dentro do script, vai copiar e colar esse script dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês, só para vocês verem, ó. Então, ó, estou aqui no meu home, vou criar esse arquivo aqui, ó. Certo? Vou inserir esses dados aqui. Tem que ter o bin.sh para ser um arquivo de execução do Linux, tá, pessoal? Tá aqui, ó, mount.dfs. Vou dar um chmod mais x para ele aparecer como executável, certo? E aí você vai colocar no cron tab, ó, este comando aqui, ó, reboot, @reboot, porque depois que fizer um reboot, ele vai executar como Oracle depois de 300 segundos, ou seja, 5 minutos, se eu não me engano, vai executar o script, tá? Por que eu coloquei esse sleep aqui, esse delay, pessoal? É o delay do tempo do banco subir, ó. Como eu falei, se não tiver banco, não tem como você montar. Por quê? Porque ele usa uma TabSpace. TabSpace está dentro do banco. Se o banco não estiver no ar, não tem como você usar o DBFS. Então, esse delay aqui é o tempo do banco startar automaticamente e ele montar o cara. Tá? Então, se você quiser deixar ele fixo, o que eu não recomendo, você faz dessa forma aqui. Isso aqui caso a máquina reinicie, tá? Ah, reiniciou e não tem isso aqui configurado, Felipe. É só você executar o NoRap aqui, ó. Beleza? Então, fiquem atentos aí. Essa é uma forma de você fazer aqui a montagem automática disso aqui. Então, pessoal, neste ponto que a gente tem tudo que eu tinha para demonstrar para vocês, né? O ponto de montagem está disponível, tá? E ele vai ficar aí disponível para vocês. Tá? Então, posso manipular os arquivos lá dentro, da maneira que eu achar melhor. Editar, apagar e tudo mais, tá? Vou dar um RM neles aqui, ó, só para vocês verem. Tá? Funciona como se fosse um file system normalzinho, tá? Pessoal, então fiquem atentos a isso aí. E aí, por fim, eu posso dropar, né, o DBFS igual eu mostrei ali para vocês, ó, dar o drop no DBFS, tá?
Eu posso dropar direto sem fazer a desmontagem ou fazer a desmontagem e dropar. Eu prefiro fazer bonitinho, né? Para não ter nenhum tipo de problema. Vou fazer o kill -9 dele, certo? Aí, ó, ele vai matar o no-rap, vai desmontar, vou fazer o full zero mount, certo? E aí vou dropar o dbfs, tá? Vou entrar naquele diretório, ó. Vou me conectar, e aqui eu esqueci de colocar o arroba no meu caso, tá? Por CRPDB. Vou conectar com o usuário, certo? E vou executar no @drop file system. Fazendo isso, ele vai dropar a área, aquela table space que nós criamos, ela vai ficar livre, né, digamos assim, pelo menos livre dessa parte do dbfs, e aí você não tem mais dbfs configurado. Então, pessoal, mostrei para vocês de toda a sequência, tudo que é relevante em relação a este recurso, né, essa feature, que é o Database File System. Ele é bem interessante, como eu falei, usem ele de maneira pontual, tá? Não é uma coisa para ser fixa, mas eu mostrei para vocês todo o passo a passo de como configurar este recurso. Beleza? Então é isso, pessoal. Falamos aí do DBFS, Database File System. Recurso aí que você consegue disponibilizar um file system consumindo um espaço do banco de dados, tá? Da Database. Então mostrei para vocês o passo a passo de como utilizar essa feature, esse recurso, tá? Novamente, nosso ritual padrão, se você se sentiu interessado pelo conteúdo, quer saber mais, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Conto com a força de vocês que estão fazendo esse conteúdo aí chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.